Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, quinta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12 em dose dupla. Bom dia, Verônica! Bom dia. Em dose dupla mesmo, né? Porque assim, eu fui agendar com esse convidado, ele já veio outra vez, né? E eu falei assim, olha, eu quero muito conhecer a minha xará, a Verônica, então você traga ela. E ó, que deu certo! Deu muito certo. Até cheguei aqui e falei assim, gente... Será que eu vou aguentar o programa inteiro? Duas Verônicas? Mas eu acho que eu vou expulsar a primeira e ficar com a segunda, porque o papo dela é Nossa, ótimo que horror, aqui, gente. viu? Tchau, fui. Galera, eu tenho orgulho de apresentar para vocês e a honra de recebê-los aqui, a equipe do CCAA Rio Verde. Eu quero apresentar para vocês primeiro a Verônica. Bom dia, Verônica, como vai? Muito bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E você veio junto com o esposo também. Acabei de falar aqui, né, que são proprietários, gente. Ela com 70% da cota, porque ela aguenta, né? Do CCAA com Leandro. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bia. Bom dia, Verônica. Verônicas, né, no plural hoje. Isso. É muito bom estar aqui de novo. Muito obrigado pelo esse convite, tá, gente? Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, que é o inglês na vida dos nossos pimpolhos, das crianças, não é verdade? Vocês que já estão com essa experiência aí há quantos anos? Nossa, gente, eu assim, tava até… Antes da gente vir, eu tava até comentando com o Leandro. Eu falei, gente, quantos anos faz que eu já tô no CCAA? Eu acho que, assim, a minha vida inteira, na verdade. Porque eu comecei estudando como criança, né? Mesmo? Quando criança, assim, a minha mãe viu a necessidade ali e aí a gente… Eu comecei na escola e depois comecei a trabalhar. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu não saí mais. O CCAA era minha casa, praticamente. Então, a minha vida inteira. Então, de trabalho mesmo, deve ter uns 15 anos já. Então, você estudou, trabalhou e hoje proprietária. Sim, exatamente. Olha, que história, né? E não é só CCAA Rio Verde não, tá? Ah, conta pra mim, Verônica. Bom, eu comecei lá no CCAA de São Simão, Goiás, aqui. Quantos quilômetros dá de São Simão? 160 mais ou menos 160 aqui. quilômetros daqui de São Simão. Comecei, estudei lá. Tudo que eu aprendi foi lá do CCAA. Trabalhei com eles durante 9 anos. Depois nós fomos pra Paraúna lá. Trabalhei em outro CCAA. E aí depois tivemos a oportunidade de comprar a Edeia, que foi a nossa primeira unidade. É a nossa primeira unidade, né? E aí depois… compramos CCAA Centro, em Goiânia. E agora aqui em Rio Verde. Então, nós temos 3 unidades ao todo hoje. Nossa, que sucesso! Parabéns, né? Você vê tanto que é uma empresa de sucesso que começou… lugar, né? A nossa casa, assim, eu falei, Leandro, se a gente comprasse um motorhome, seria melhor. Pra vocês andarem, é verdade. Morar na estrada. Essa é uma boa opção. Não paga aluguel, sempre vai estar nas unidades. É verdade, mas assim, é tão bom ouvir essa história de sucesso. Por quê? Porque vocês começaram a Edeia, uma cidade pequena. Sim, hoje… Não é verdade? 10 mil habitantes, Uns 13 mil, né? E manter, eu falo assim, manter uma empresa numa cidade pequena, eu acho que é muito mais difícil do que numa cidade grande. Ou não, Verônica? Assim, na verdade, são públicos completamente diferentes. A gente enfrenta realidades, assim, dificuldades, na verdade, que a gente não tem na cidade pequena, mas que nós temos na cidade grande. E vice-versa. Então, assim, são públicos diferentes, né? Mas a cidade pequena tem um calor diferente, né? É mais acolhedora. E assim, é porque você acaba encontrando os pais ali fora da escola. Em Goiânia, por exemplo, isso não acontece, né? O público é muito espalhado. Então, a gente não cria um vínculo, né? Na cidade pequena, isso acontece muito. Porque você encontra o pai no supermercado… O aluno, oi, teacher! Então, assim, há um calor, né, diferente. Mas, assim, na cidade grande, tem muito mais… oportunidade, assim, pessoas diferentes, né? Às vezes, você conhece crianças que já viajaram pra fora, crianças que… já conhecem o mundo inteiro, assim, que na cidade pequena ainda não. Eles ainda estão caminhando, também, pequenininhos ali ainda. Às vezes não conhecem um shopping, por exemplo,
né? É, porque não tem, né, na cidade. Pequena. Exatamente. Então, assim, são públicos diferentes. Mas conviver com essa realidade é bom, porque você vê os dois lados. Sim, exatamente. Não é mesmo? Sim. Gente, muito interessante. Eu vou pro intervalo rapidinho e eu já vou voltando. E a gente vai falar sobre esse tema que é super interessante aí, ó, com o Leandro e com a Verônica aqui, proprietários do CCAA de Rio Verde. Até contar para vocês, eu mudei recentemente agora de casa. E aí, mexendo, a gente, né, muito documento antigo que a gente guarda, foto, essas coisas, né? Aí, vendo o certificado, 2 certificados do Emanuel do CCAA. Nossa Senhora, não sei quantos anos atrás, viu? Eu falei, gente, olha aí que bonitinho. Sabe quando o documento já tá desbotado ali? Eu falei, vamos colocar num quadro e vamos, né? E realmente o Emanuel, ele é fluente no inglês. Ele adora música, sabe? É assim, ele passa por nativo tranquilamente. O inglês maravilhoso. Então, assim, método CCAA tá de parabéns. Eu tenho que falar pra vocês. Então, a galera, fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações com a equipe do CCAA aqui, Leandro e Verônica. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, quinta-feira. Gente, programa super interessante. Por quê? Porque nós estamos recebendo aqui o Leandro e a Verônica do CCAA aqui de Rio Verde. Rio Verde não. Rio Verde é 10 Goiânia, gente. Porque são 3 unidades de CCAA para vocês, gente. Vamos contar pra gente hoje esse método diferente que o CCAA tem. Por que que é importante você colocar seu filho o quanto antes para aprender uma outra língua aí, gente? Porque ser bilíngue hoje, assim, não é uma necessidade mais, né, gente? É uma obrigação que a gente tem para com as crianças. Então, Verônica, eu vi que você quer fazer a primeira pergunta e eu já quero emendar já logo a segunda aqui. Porque assim, eu vou perguntar para os dois, né? Claro. Por exemplo, eu tenho a Manuela, ela é um raio, né? E assim, qual idade que eu já posso matricular o meu filho para começar o inglês? E quanto mais cedo, ele vai desenvolver melhor, vai aprender com maior facilidade? Ó, a gente sempre fala, quanto mais cedo... no CCAA, a gente pega com 3 anos de idade. Então, ali, a criança, às vezes, ela nem entrou na escolinha mesmo. Na alfabetização. E não tem problema, tá? Porque ela vai crescer, ela vai... quanto mais a criança entende que aquilo é natural pra ela, da convivência dela, do dia a dia dela, mais fácil fica, né? Então, a partir dos 3 anos, a gente já aceita alunos. E quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque crianças, gente, são esponjinhas. A gente tava falando aqui agora mesmo, né? Eles lembram de tudo, eles absorvem tudo que a gente fala. Então, assim, com certeza eles aprendem muito mais fácil, muito mais rápido. E aquilo, como as nossas aulas são bem lúdicas, a gente usa música, a gente usa quebra-cabeças, a gente usa jogos ali para dar uma descontraída na aula. Então, eles aprendem como se eles estivessem brincando e se divertindo ao mesmo tempo. Então, é uma forma de chamar a atenção deles e prender eles, né? Exatamente. Então, assim, quando você coloca um desenho lá na televisão, por exemplo, e eles veem uma criança, o desenho da idade deles, com as cores que eles gostam, né? Com ali tudo chamando a atenção, eles... Quando eles olham, eles falam, não, pera, eu estou me vendo ali, então eu tenho que fazer isso e eu tenho que repetir, eu falo igual, então a tendência é sempre essa, né? Fazer igual. Então a gente coloca muita entonação, o jeito das crianças. Os nossos personagens, cada personagem da obra de crianças tem um objetivo, né? E assim, essas crianças parecem com as crianças reais. Então, eles se veem ali e eles são nativos conversando. Por isso que, como você falou que o seu filho, ele é fluente, se passa justamente por parecendo um nativo. Por quê? Porque ele escutou nativos conversando, né? Desde criança. Ô, Verônica, e assim, eu vejo a diferença, até nas viagens, é muito diferente, não é? Sim, claro. nativo, né? Por exemplo, aqui, eu fiz inglês, mas chego lá, muita coisa eu não entendo. Porque é uma gíria que é diferente, né? O sotaque diferente. O que a gente está acostumado na aula, às vezes eles têm uma outra forma de falar, né? Eu aprendi muito até em lojas olhando, né? Porque aí você fala assim, não, eu tô apenas olhando. O jeito que a gente aprende pronunciando essa frase é um, lá é outro. Não é mesmo? E isso é muito importante que você está falando. Esse aprendizado com os nativos. Você aprende da forma que é falado no local, né? E a língua inglesa, né? Como a portuguesa, ela muda.
né? Então, se a gente aprende uma coisa hoje, o ano que vem já tem uma expressão nova, já tem o pessoal a falando… língua é viva, né? Então assim, é normal. Então, a gente tem que estar em contato com os nativos. Por quê? Eles mudaram lá, eles vão ensinar nosso método, como que a gente vai fazer isso aí, né? E sobre a questão da criança, é muito interessante a gente colocar quanto mais cedo, melhor. Nós adultos, a gente tem aquele bloqueio. Eu não dou conta disso. Nós temos vergonha. E eles não têm. E a criança não tem. Ela não tem. E isso facilita muito a aprendizagem dela, né? O adulto, não, ele não quer errar, ele fica ali com receio, ele não quer fazer a tarefa, né? Ele não… Então, assim, a criança não. Ela tem essa facilidade, então para ela é um mundo natural, né? E aí, quanto mais cedo a gente pôr, mais ela vai quebrar esse bloqueio. Não, eu não dou conta disso. Inglês é difícil. Ela não tem isso na cabeça dela. Porque ela vai crescer com aquilo sendo parte do dia a dia dela. E aqui em Rio Verde a gente até tem escolas já, né? Bilíngue que… geralmente eles falam tudo inglês já. Eu acho que é tão importante, assim, eu falo assim… tem muitos pais, às vezes eu converso, tenho muita amizade, falo assim, vai aprender por quê? Nós não vamos sair daqui. Gente, eu falo que hoje em dia, bom, isso na minha concepção, isso dentro da minha família, a cultura para mim ela é mais importante que o dinheiro. Sim. Porque se você tem cultura, não é verdade? Você você consegue falar com todo mundo, você consegue se sobressair com qualquer pessoa, não é mesmo? Você conhece o mundo de outra forma. De outra forma, não é? Vocês concordam comigo? Não é? Sem falar que a gente não vai sair, mas pra estar aqui, a gente precisa fazer um mestrado, precisa de outra língua. Às vezes, na faculdade, você tem que fazer uma defesa de monografia, você precisa ter um abstract. Então, são coisas cotidianas que a gente vai ter que lidar. Nós temos um casal de amigos aqui em Rio Verde, né? Inclusive, eles que a gente fica na casa deles, muito amigo nosso, quando a gente vem pra cá, né? E eles foram fazer um cruzeiro. A gente conseguiu aqui, vamos fazer um cruzeiro, bem legal. Foram fazer o cruzeiro. Chegou lá no Rio de Janeiro, o cruzeiro. Chegou no cruzeiro, fez um embarque e tudo. 100% inglês o cruzeiro. Sim. Porque esse cruzeiro veio dos Estados Unidos fazendo as paradas, né? Então, pra pedir comida, tudo. Ele falou assim, tinha um indiano lá que tentava ajudar a gente, mas era tudo em inglês. A maioria dos cruzeiros aqui dentro do Brasil é assim. No entanto, que dentro é em dólar que você paga. Exatamente. E, inclusive, das pessoas que foi com eles, né? Um dia falou pra gente, não, vou pôr meus filhos não, que eles não vão pra fora e tal. Depois desse cruzeiro, ele já falou conosco. Não, vou matricular os meninos. Precisa. E não é verdade? Jeito, e eu falo assim, é tão bom, porque, por exemplo, lá em casa, às vezes os meus me corrigem. Mãe, você tá falando errado. Mãe, não é? Dá uma raiva daqueles pestinhas, gente. Porque é igual você falou, Verônica. Nós, né? Por exemplo, nós adultos. Eu tive muita dificuldade, porque eu já fui fazer na fase adulta. E eu realmente tinha muita vergonha. Né? A aula em grupo, ela causava um constrangimento pra mim. Por quê? Porque sempre tem um melhor, não é? Tem um que se esforça mais, né? E eu sempre fui meia relaxada, meia relaxa, né? Na tarefa de casa. Mas assim, o tanto que também é importante a aula em grupo que eu vi. Fiz individual e fiz em grupo. A aula em grupo, ela te estimula muito mais. Não é verdade? Vira uma aula competitiva. Você ouve, você quer falar igual. E aí eu quero que vocês me expliquem esse método do CCAA. Se é um método de ouvir e aprender, se é um método visual, como é que é? Legal, ótimo. Bom, no CCAA a gente trabalha as 4 habilidades, né? Então, a intenção é que você aprenda a falar o inglês ou o espanhol, né? Do mesmo jeito que você aprendeu a sua língua materna. Como que nós aprendemos a nossa língua? Primeiro, nós escutamos os nossos pais, as pessoas à nossa volta, falando com a gente, né? Nós não falávamos, mas a gente escutava. E aí a gente foi escutando. E aí depois a gente começou com as nossas primeiras palavras, né? Então aí a gente começou mamãe, papai, e assim foi desenvolvendo ali a nossa língua. Depois, quando a gente já estava mais velha, a gente começou a escrever e ler, né? Então, no CCAA, isso também, isso segue segue essa sequência, mas é claro que não tão demorado assim, né? Então, o que acontece? Num primeiro momento, o aluno vai ouvir, isso falando em uma mesma aula, tá? Depois, o aluno vai falar, então, o professor vai passar ali, claro que nós temos recurso audiovisual, né? Então,
ele tá ali ouvindo e vendo, e aí ele vai falando, isso numa sequência. Depois, em um outro momento da aula, ele vai ler e assim, então, escrever. Né? Então, isso segue o mesmo ritmo, o mesmo padrão que a gente aprendeu a nossa língua, né? Que é um método natural. Isso é tão importante você falar, porque geralmente o que a gente vê? Primeiro você escreve, depois você fala. É ou não é? Não tô criticando ninguém, longe de mim. Lógico, cada um tem um método diferente, né? Cada um aborda do jeito que achar mais correto. Mas quando você escreve primeiro, você não assimila. Não é verdade? Eu gosto muito de escrever, mas Já assim, depois que eu sei. Depois que eu sei o conteúdo, não é mesmo? Porque se você escreve primeiro, no inglês, você não se lê como se escreve. Não é igual ao português. Não, é muito diferente. É muito mesmo. diferente. Então, a pronúncia das palavras, ela é diferente. Por isso que a gente precisa primeiro aprender a falar. Nós escutamos, a gente internaliza aquilo, a gente repete, a gente pratica em sala de aula. Para então, depois, em um outro momento, quando o aluno coloca o olho naquela palavra… Nossa, essa palavra é essa que eu falei. É automático. Sim, exatamente. Então a gente faz um reconhecimento, né? A gente acaba fazendo uma associação, entendeu? Então o aluno vai associar ali o que ele falou, repetiu por várias vezes, ele memorizou aquilo durante a sala, ele colocou aquilo em perguntas, ele respondeu, ele praticou aquela palavra, né? Aquele conjunto de palavras, né? E aí depois ele vai ver a forma escrita, aí ele vai falar: então é assim que escreve. E aí começa todo o processo de aprender a escrever e tudo mais. Desculpa. Não, realmente. É tão interessante que um dia… A gente sempre tem alunos também que eles são mega empolgados. Então, eles gostam de fazer a tarefa e gostam de… Sabe, aquele aluno, assim, que é nota A geral. E tava conversando com um aluno um dia, ele falou assim… ele foi lá e fez a tarefa antes da explicação, antes da aula, né? E eu falei assim, não, mas você não pode fazer isso, tem que seguir. Ele falou, mas por quê? Aí eu uso sempre uma palavra muito interessante como exemplo, que é a palavra daughter, né? Que é filha. Eu falei assim, como que se lê essa palavra aqui? Aí ele falou lá, ela é estranha. Ela falou, não, então, totalmente diferente. A gente não lê como escreve. Então, você tem que aprender a pronúncia dela, depois você associar o que tá escrito. Senão, você vai falar errado. Então, tem que seguir o fluxo sempre. Não pode passar à frente, né? Até porque tem palavras que têm significados diferentes. Sim, com não certeza, é? Às vezes tem mais de um significado, não é mesmo? Exatamente. E assim, muita gente acha assim, eu vou fazer um basicão de inglês ali e eu tô fino. Vocês estão rindo, mas fala a verdade, gente. Nós tava querendo, né? Não tem jeito. Tem que fazer de qualidade. É ou não é? Eu tô errada? É verdade. Eu acho assim, a gente vive num mundo onde as pessoas querem tudo muito rápido, né? Tá tudo muito acelerado hoje. Meu Deus, a pessoa chega lá na escola assim, eu e o Leandro, a gente fica pensando, Cara, o pessoal chega assim… eu vou para os Estados Unidos, eu vou viajar no mês que vem. É igual a academia, Verônica. É porque eu vou viajar o mês que vem, sabe? E eu tava querendo fazer umas aulas pra eu chegar lá, né? Aí você falou pra eu ser fluente, não passar vergonha lá. A minha viagem é mês que vem. Falo, poxa… Dá pra fazer alguma coisa? Eu falei, dá. A matrícula. Dá pra fazer sua matrícula aqui. Aí depois, na hora que você voltar, a gente começa. Você começa, faz umas aulas aqui, mas aí depois você volta pra gente dar continuidade. Porque assim, gente, é muito estranho isso, esse pensamento do pessoal. Eu sei que o nosso comportamento mudou como sociedade, né? Então, hoje as coisas acontecem muito mais rápido mesmo. Mas assim, tem coisas que não tem como ainda. Não tem como a gente aprender algo que se leva a vida inteira de um dia pro outro. Não tem como ganhar música, foi ótimo o seu exemplo. Eu acho que tá igualzinho essa semana. Porque eu preciso ir no evento, aí eu já tô indo pra academia assim… Não tem como você emagrecer de um dia pro outro. Não tem como você ganhar músculo de um dia pro outro. Isso. Por que o pessoal acha que às vezes você vai aprender algo que se leva a vida inteira pra aprender?
E assim, gente, porque eu estudo inglês, eu comecei quando criança e eu estudo até hoje. Sim. Porque eu preciso estudar, as palavras mudam, as coisas mudam, né? Então, assim, não se aprende algo tão que se leva muito tempo de um dia pro outro. Não existe. É verdade. Então, Peraí. meu Deus. Galera, fiquem ligadinhos. O papo tá super interessante com a Verônica e com o Leandro aqui do CCAA. Olha, contando pra gente sobre esse método maravilhoso que o CCAA tem pra oferecer pra vocês. Contando um pouco dessa experiência que eles vivem aí nessas 3 unidades de Edéia, Rio Verde e Goiânia aí. E falando pra vocês, mamães e papais aí, ó, da importância que é, gente, você matricular o seu filho quanto antes num curso de inglês ou espanhol. Então, vocês fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, quinta-feira. Gente, nós estamos recebendo a equipe maravilhosa do CCAA aqui de Rio Verde. O Leandro e a Verônica, que tá contando um pouco pra gente da importância de se falar uma outra língua. Gente, você ser bilíngue. Ah, não, eu tô velha, não dou conta mais. Então vai matricular seu filho. Vai matricular seu neto, vai matricular seu irmão, porque você tem que ter um suporte. Vai viajar, você tem que ter um suporte. E vou falar mais pra vocês. Nunca é tarde, gente. Inglês serve pra quê? Espanhol serve pra quê? Outra língua serve pra quê? Pra exercitar o seu cérebro. Isso eu falo, gente, com convicção, porque eu faço pra quê, gente? Porque a gente vive num mundo de esquecimento. A gente vive nesse corre-corre, nesse mundo louco. Você vai esquecendo das coisas cada vez mais rápido. E, gente, vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha e que eu ando mesmo. Eu casei na Argentina, tive que aprender espanhol. Espanhol básico, mas eu tive que aprender, gente. Por quê? Até pra você ajudar seus convidados. Eu viajo muito porque eu adoro viajar e sei o tanto que é difícil você depender de outra pessoa numa viagem. Não dependa de outra pessoa, gente. Vocês podem fazer o inglês. Ah, comecei, vou viajar. Eu comecei agora, meio do ano. Vou viajar no final do ano. Já dá tempo pra você falar um good morning. Já vai Aprender a pedir um café da manhã. Já vai aprender em uma loja e perguntar o preço e pegar um transporte. E aí, já, o tanto que já é importante. Você já se sente, minha filha. Você já acha que você é nativa. A hora que você chega aqui no Brasil, se você estiver na fila, você fala, excuse me. Thank you. Quando você volta, minha filha, você tá transformada. Não, ninguém te suporta, não, né? Então, vamos pra pergunta, senão eu vou continuar falando aqui, ó, puxando a sardinha. A Bia falou, mas a gente já recebeu os ouvintes que são assíduos aqui, recebemos já vários médicos que dizem que uma nova língua, ela até retarda o Alzheimer, né? Então, é um exercício mesmo pra memória. Isso é verdade ou não? É verdade, tem estudos que falam que... E eu acho que eu sou uma prova viva, né? Assim, eu sou uma pessoa péssima de memória. Acho que talvez uma das piores que eu conheço. E quando eu tava estudando, eu senti uma melhora inacreditável. Significativa. É muito. Então, assim, por quê? Você concentra, você aprende a concentrar. O que acontece hoje no mundo do smart, né? O smart world. É que tudo tá na sua mão. A gente não usa o nosso cérebro mais do jeito que a gente usava um tempo atrás. Então, eu preciso de alguma coisa aqui, eu vou no telefone e busco, né? Eu não fico pensando, nossa, ontem mesmo a gente tava tentando lembrar o nome de uma música lá da Elis Regina. E tava lá, nossa, qual é o nome da música? Vai no telefone. Você não exercita o cérebro. E o inglês, pra você aprender uma nova língua, você é obrigado a exercitar o cérebro. E aí vai ajudar em todo o resto que precisa, né, desse desempenho aí do cérebro. Voltando no caso da viagem, por exemplo. Uma viagem, assim, a gente programa muito tempo antes. Tem gente que programa até um ano antes. Então, com quanto tempo igual a Bia falou, eu já consigo ir para uma viagem e fazer um pedido e me passar, assim, por coisas pequenas, né, que eu falo, naturalmente. Ó, com um ano antes, dá pra você fazer muita coisa. Muita coisa. Dá pra você aprender bastante. Pra você desenrolar alguma coisa lá. Ó, assim, não dá pra você ser o nativo. O fluente, né? Não, mas você já vai conseguir, igual você disse, Bia, você já vai conseguir pedir alguma coisa no restaurante, você vai conseguir pegar o voo certo. Pegar o voo, exatamente. Você vai conseguir desenrolar ali na alfândega alguma coisa, né? Você vai conseguir ali o que você precisa pra passar ali aquele período, né? Agora, pra continuar isso, é preciso voltar, né? E continuar os estudos. Pra você não perder o que você aprendeu ali. Mas com um ano, dá pra fazer muita coisa.
Dá pra aprender muita coisa com um ano. Ô, Verônica, você falando em perder, e eu falo tanto que é importante. Eu comecei por 3 vezes. Eu comecei 2 vezes e parei. Por quê? Acabei, na primeira vez, eu tive uma gestação muito difícil, que foi do meu primeiro filho e tal. Os contratempos da vida, né? E a gente esquece. Esquece. Não esquece? Não pratica É todos assim, os você dias, vai, você faz, você vai. Sim. Super bem, tal, e aí você empolga muito, porque você já tá, né, naquele nível. Você volta. Se você não continuar, não dar continuidade, é como se apagar. E eu acho que não era só comigo, como você falou, Leandro, eu também sou péssima de memória. Mas assim, eu acho que é o natural, é o esquecimento. Então você tem que estar. O CCA, ele te estimula a estar. Em contato com a língua inglesa sempre ou não? Como é que é? Com certeza. Todos os alunos têm acesso a uma plataforma. Quando você recebe o seu material didático, você tem acesso a uma plataforma online onde você pode escutar tudo que foi feito na sala de aula. Todas as histórias que você ouviu, tudo aquilo que o professor passou para você e te explicou na sala de aula, você tem acesso na nossa plataforma. Assim que você pega o seu livro, você recebe um código com acesso e tudo mais. Gente, porque quanto mais contato, melhor. Se você está... Por que o pessoal fala assim, fui para os Estados Unidos, eu evolui muito no meu inglês. Fui para Londres, eu evolui muito. Por quê? Porque você estava ali em contato o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você estava obrigado a falar, a ler, a desenrolar ali, entendeu? Aí chega aqui no Brasil, você vai para sua aula 2 vezes na semana, por 1h15, 1h30, que seja. Saiu da escola, você não fala mais nada. Poxa! Então, depois você coloca no carro, vai isso? escutando, dirigindo, aí escutando. assim... Um filme, né? Exatamente. Então, quanto mais contato você tiver, gente... Nós moramos no Brasil, nós falamos português. Tudo que tá escrito tá em português. Se você tá aprendendo uma segunda língua, você precisa incorporar aquilo ali dentro da sua rotina, né? E não só lá na escola. Na escola, você ficou 1h30, 1h15, pronto, acabou. Daí, o que você fez depois, né? Ô, Verônica, você falando isso, é tão interessante você falar isso, porque assim, muita gente fica perguntando, gente, eu tô fazendo inglês aqui, mas o que eu posso fazer pra me ajudar? Não é mesmo, Leandro? E assim, e muita gente às vezes não desenvolve mais por causa disso. Exatamente. Não é? Sim. E assim, por exemplo, às vezes eu tô no trabalho, nós somos 5 pessoas dentro da minha sala. Às vezes só eu falo inglês. Se tivesse outro que falava, nós poderíamos trocar figurinhas. Como não tem, qual que é a dica que vocês dão pra mim? Por exemplo, o que eu faço no dia a dia pra me complementar isso daí? Fala com a pessoa em inglês. Deixa ela se virar pra te entender. A Bia agora vai começar a falar com o Emanuel o tempo inteiro. Não, olha, eu fiz um teste assim com o Leandro uma vez. Aí ele falou assim, fala inglês comigo. Ele assim, o Leandro tem a maior dificuldade pra aprender. Gente, eu sei que nem todo mundo, nem todo mundo realmente tem aquele talento nato pra línguas. Isso é normal, é natural. Nem todo mundo toca violão com facilidade, nem todo mundo canta com facilidade. Eu sou das exatas, né? O negócio é matemática. Então, assim, realmente quem tem essa naturalidade pra aprender línguas, claro que vai ser mais fácil, né? Como qualquer outra coisa. Tocar piano, por exemplo, né? E aí o Leandro tem a maior dificuldade, né? Mas nada que você não pratique muito, você não fica bom. Então, assim, você praticou, você realmente vai ficar bom. Aí ele falou assim, fala comigo só em inglês. Vamos fazer um dia aqui só falando inglês. Daí eu fui falando inglês com ele. Passou outro dia, a gente fez de novo. Uai, não é que ele tava... Entendendo. Ele tava assim, Evoluindo, ele começou a evoluir. E daí, Aham. assim... A minha dica pra você é o seguinte, fala com o pessoal, ao invés de falar obrigado, fala thanks. É mesmo. Sorry. Aham. Oh, hi, bye. Fala só inglês com o pessoal, Amiga, mas começa... não fala chique igual my essa. God. Tô falando tudo errado aqui, Também, você viu? né? Porque Eu já ia falar fiquei thank aqui na língua. Amiga, eu fiquei mais 2 meses aprendendo esse tempo. E esqueci a no língua do outro palato. dia. Não é mesmo? Sim. Porque lógico que tem as técnicas. Claro, não é? tem. E uma coisa que eu aprendi muito errado, até por isso que eu tive muita dificuldade, porque sempre eu gostei muito de ouvir músicas. Só que eu não tinha noção de inglês nenhuma. Eu cantava errado as Tudo músicas. errado. E aí, depois, pra você voltar, quando você já tá com aquilo ali na cabeça, é ou não é mais difícil? Sim. Então, não é muito mais fácil você aprender o certo e continuar com o certo do que você aprender errado e corrigir? Sim, com certeza. E uma coisa,
Desculpa, pode continuar. Eu falo muito. Eu também. Ele falou pra mim assim, olha, eu vou ter que me segurar. Ai, gente. Mas assim, uma coisa que você falou aí que eu acho muito interessante é o seguinte. As pessoas falam assim, eu vou aprender inglês escutando música. Tá, ok. Mas se você só escutar, você vai fazer igual você fez. Isso. Você vai falar aquilo ali errado e aí, tá, ok. Então, você pode ouvir uma língua. Eu, por exemplo, se eu escutar alemão, né? Que é uma língua extremamente difícil. Se você escutar, o que vai acontecer? Nada. Você não vai aprender nada. Por quê? Porque você não tá fazendo as outras estruturas. Então, eu tenho que colocar com a legenda. Colocar a legenda, exatamente. E ir olhando. Isso, exatamente. Você precisa estudar a estrutura da língua. Porque a estrutura da língua inglesa, ela é diferente da língua portuguesa, da língua, né, do alemão, do francês. Então, para você aprender uma língua, gente, não tem como. Você precisa aprender a estrutura. Só ouvir, realmente não vai fazer efeito em você. Você pode escutar aquilo ali sempre, mas tá só escutando. O que você tá fazendo para entender? Nada. Então, assim, você tá colocando a legenda? Ótimo. Então, você colocou a legenda. Igual eu tenho uma música que eu amo, que é a Home. Aí todo mundo eu falo, não, eu amo essa música. Aí a pessoa pergunta pra mim assim, você sabe o que fala essa música? Eu falo, sim, se eu amo ela, eu sei cantar ela em inglês e eu sei a tradução dela. Mas a maioria das pessoas não sabem. Exatamente. Eu dou um exemplo. Bom, eu não posso nem falar o nome da música aqui, mas dou o exemplo do Nirvana. Tem muita gente que ama Nirvana. Sim. Tem muita gente que não sabe o que falam algumas músicas do Nirvana. Porque se soubesse, não deixava tocar dentro de casa. Verdade. Não, tô mentindo, gente? Tem um programa que virou meme da Xuxa, que levou uma atriz, meu cantora. Deus do céu, que vergonha que eu tenho daquilo. Ali, não é verdade? Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber, né? Nos anos 90, 2000 aí, eu lembro que era febre esse tipo de música. Isso! Né? E a gente não sabia o que tava falando, né? Que é basicamente, assim, o funk deles lá, né? A mesma estrutura do funk. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente tá falando, né? E aí, Bia, você pediu assim, o que é uma dica pra eu treinar o inglês, né? Coloca o seu telefone em inglês, né? As configurações. Ótimo, isso é bom também. Assiste as séries em inglês, legendado. Fala. E aí, a legenda, Leandro, tem que ser a legenda em inglês? Ou não? Como é que é? Porque assim, eu já fui pra essas séries. Aí, o que acontece? Aí me deram a dica assim, falaram assim, olha, assiste a primeira vez normal, que você vai assimilar se você gostar. Depois você põe em inglês com a legenda em inglês. Mas não funcionou muito, não. Geralmente a gente já vai lá e coloca a legenda em português. A minha dica... Como é que é? Bom, pode dar a sua primeiro. Vamos ver se a dica dele vai ser boa mesmo. Na verdade, é o seguinte... Vai depender muito, eu acho que do seu nível de inglês, né? Se você não tem um know-how ali do que tá acontecendo, não adianta você colocar ela em inglês com legenda em inglês. Então, assim, não, eu já tô ali num nível intermediário do inglês, já vai ajudar. Coloca a série em inglês, a legenda em inglês. Sim. Isso vai te ajudar. Agora, eu comecei a estudar hoje. Isso não vai te ajudar, né? Então, às vezes, coloca ela em inglês com a legenda em português. Foca na audição, de ouvir o que tá falando e depois entender aquilo. E a hora que você tiver um pouco mais na frente, a gente repete séries, né? Repete ela em inglês, toda em inglês com a legenda, né? Essa é a minha dica, vamos ver se... Olha aí. A sua dica, realmente, eu queria falar. Qual que é o seu nível de inglês? Nenhum, 0. Então, a minha dica é o seguinte, pra você continuar os seus estudos aprendendo, né, ali vendo séries. Matricule no CCAA. Pega uma série. Primeiramente, matricule-se no CCAA, tá? Depois você vai pegar uma série que você já viu e que você amou, aquela série do seu coração, sabe? Friends, por exemplo. Sei lá, Two and a Half Men. É uma série que você, assim, gente, uma série do seu coração mesmo, que você já assistiu ela em português. Daí você vai botar ela em inglês com a legenda em inglês. Aí é tudo em inglês, então. Pra me assimilar o que está acontecendo. Porque, por exemplo, olha só. Você já assistiu a série em português? Você lembra do episódio? Você lê Grey's Anatomy? Grey's Anatomy. Exatamente. Então, você assistiu em português? Sim, tudo. Então, aí você vai colocar em inglês com a legenda em inglês. Porque aí você vai lembrar. Eu sim, não sei se acontece. Porque você vai lembrar da história e vai começar a assimilar. Exatamente. Não tem importância você não entender
palavra por palavra. O contexto, o importante é que você entenda o contexto. O primeiro passo é o contexto, exatamente, o primeiro passo. Porque lá na sala de aula acontece da mesma forma. Você tá ali, o professor passa uma história lá, uma situação. Ai, mas às vezes você não entendeu. Cara, aquela palavra... Nossa, não sei o que é aquela palavra. Tá, passou. Mas você entendeu o contexto geral. Aí, mais pra frente, vem... Parece que brota, assim, ó. Brota. Você fala, nossa, essa palavra é isso. Então, assim, entender o contexto é mais importante do que saber a tradução de palavra por palavra. Tá? Então, muito melhor, porque, né? Eu vejo muito também, nessa forma, que geralmente... Em frases, a palavra se torna diferente, né? Com certeza. Então, essa tradução individual não funciona no combina. português. Outra coisa que eu ia falar pra vocês aqui, gente. Google Tradutor é ótimo, mas ele não é eficaz. Não mesmo. Não. Por quê? Porque o que você jogar ali, às vezes, até mesmo, eu falo tradução de música, às vezes ela não é fiel à realidade. Eu tô mentindo, gente? Não, né? Não, é porque a tradução, ela é literal, né? A gente não pode traduzir algo literal. A gente vindo segunda-feira mesmo, né? Eu tava ouvindo uma música lá, né? E essa aí eu tenho que procurar, porque realmente eu não sei. Só que assim, eu perguntei o que eu falei assim, qual que seria a tradução de take? A Verônica falou assim, nossa, a palavra take tem milhares de traduções. Então, assim, não posso traduzir. A palavra tem essa tradução. Às vezes ela tem 10 Porque traduções. depende do contexto de toda a frase, né? Exatamente. De toda a música, isso, né? E o Google, ele não tem essa expertise. Ele não consegue ver o contexto. O Google, né? Na verdade, o Google, ele... É literal. É porque, assim, no inglês, nós temos algumas construções, né? Realmente me fugiu a palavra agora, mas daqui a pouco eu lembro. Tá? Quando nós fazemos essas associações, o Google não consegue fazer, né? Agora, eu precisava de lembrar essa palavra pra eu falar o que é. Então, assim, ele não consegue juntar, por exemplo... a gente tava falando daquela música Take On Me. O que é Take On Me, gente? Eu realmente não sei, eu preciso olhar. Por quê? Porque o que é take? Take tem 1 trilhão de significado. Take on, tá, ok. Pode ser um phrasal verb, um verbo que tem tradução diferente. Porque se eu pego take com outra palavra, take off, take on, take in, tem um monte, take out. Tem um monte de significados. Então você né? vai ter que olhar pra ver qual o significado que o cantor quis dar a esse. Exatamente. E aonde que você vai atrás disso? Como que você vai entender isso? Bom, primeiro entender o contexto geral da música, né? E procurar um bom dicionário de verbos Google, assim. O Google é um bom exatamente, dicionário. O Google também consegue. É uma ferramenta, né? Ele não é a solução. Ele é uma ferramenta. Né? Gente, tá faltando só 2 minutos pra terminar o programa, Gente, mas vocês tinham que ficar aqui 2 horas, porque nós não falamos nada. A Verônica ainda falou, Bia, uma hora vai ser pouco. Eu falei, gente, será que 1 hora é pouco? Mas 1 hora é muito pouco mesmo, não é? Eu não vou mentir, não, mas eu falei assim, o Leandro fala muito. Eu falo mais ainda. Não mentiu mesmo. Olha, mas assim, pra gente terminar aqui, eu queria que, assim, vocês dois, né, cada um de uma forma diferente, você, pra mim, Verônica, falasse a importância, né, do inglês na vida das crianças, e você, Leandro, a importância do inglês na vida do adulto também, né? E o porquê que nós, os nossos ouvintes que estão em casa, devem procurar vocês. Legal, olha só. Bom, gente, é imprescindível hoje você crescer falando uma segunda língua. Porque, assim, o nosso país, ele é um país de terceiro mundo e nós sofremos muita influência do que vem de fora, né? Então, quando você cresce já nesse mundo, nessa globalização, né? A sua vida fica mais fácil, tá? Fora que você consegue desenvolver áreas do seu cérebro ali que você, né, não imaginava que você conseguiria, né? Um raciocínio ali. Então, assim, crescer falando uma segunda língua é imprescindível. Assim, pra saúde e falando da área de trabalho também, né? Poxa, estudos. Você quer estudar fora do Brasil? Poxa, só vai se você conseguir ter um nível de inglês bacana, né? Então, assim, o inglês abre portas que você não imaginaria, né? Então, assim,
fazer um curso de inglês. Nunca é tarde, igual a gente comentou, né? Mas quando você começa, quando criança, fica mais fácil. Olha aí, gente. Leandro? Nossa, eu vou até cortar aqui, porque senão eu vou falar durante 30 minutos isso, né? Mas assim, ó, referente ao mundo profissional, né? Eu tenho uma prima minha, ela é médica. E ela falou assim, ó, Leandro, tudo na medicina sai primeiro em inglês. Sim. Então, você quer ser um profissional diferente? Você tem que... Se atualizar em tempo real. Né? Você tem que saber aquilo ali. Você quer ser um profissional de primeira ali, que tá na frente dos outros. Você precisa ter isso, né? A gente participou de um evento agora lá em Goiânia, com a CIEG e a Ficomex, que é a Feira de Comércio Internacional aqui no Centro-Oeste. Então, vai ter mais 70 países. Nesse evento, a gente estava falando do espanhol, né? E lá, a gente fez até um mini teatro na feira para mostrar que também o espanhol, as pessoas acham que sabe, vê que é verdade. Não sabe, Leandro. Não sabe. Pensa porque é parecido com o português, a gente tá sabendo. Exatamente. E não sabe. Quando você põe um nativo em espanhol falando ali, você não vai entender, né? E é muito interessante isso, porque hoje... tem um estudo da Universidade de Pelotas que fala que as línguas mais faladas do mundo é inglês, mandarim, hindu, né, da Índia, e o espanhol. Ou seja, se você não for fazer negócios internacionais com a Índia nem com a China, você tem que falar inglês e espanhol. Mas até porque as duas são mais por causa da população. Exatamente. Então isso a gente nem conta, não é mesmo? Então assim, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes em cada país. Vocês conversarem entre si já é a língua mais falada do mundo. Né? É verdade. Então assim, hoje se você quer fazer um negócio internacional, se você quer crescer, você precisa, pelo menos, ter um conhecimento ali básico de inglês e espanhol. E quando eu falo básico, é o básico de verdade. Hoje, infelizmente, nosso ensino médio, ele não deixa você com inglês básico. Né? A gente não sai... As pessoas falam, eu falo inglês básico. Não, você não fala. As pessoas não sabem hoje o que é... O que é falar inglês básico. E aí, então, deixa eu já aproveitar isso aqui, porque vocês trouxeram para mim aqui em off uma novidade legal demais aí, que pode ser que aconteça, que é o CCAA nas escolas. Sim! Então me contem. Vou deixar a Verônica falar. Olha só, o CCAA dentro do CCAA já existe esse programa CCAA nas escolas. O que é isso? É a gente levar o nosso método para dentro da escola, né? Então, há uma possibilidade de uma parceria ali junto com a escola para que nós levemos o nosso material didático e o nosso jeito de dar aula para os alunos daquela escola. Então, o professor vai dar a aula como se ele estivesse dentro da nossa unidade, né? Existem duas possibilidades. A possibilidade de a escola adquirir o nosso material e os professores serem treinados por nós para darem aula igual a gente. Ou então, montarmos uma franquia dentro da escola. Mandar uma equipe. Exatamente, isso. Mandar uma equipe para dentro da escola e elevar realmente o nosso jeito de dar aula para lá para dentro. Porque assim, hoje na maioria das escolas, se dá aula de inglês falando português. Então, assim, no CCAA isso não acontece. A gente dá aula 100% em inglês, né? E assim, fora que existe um método. Quando você aprende por um método, é completamente diferente e é eficaz, né? Então, hoje, o método das escolas, por exemplo, principalmente das escolas municipais e estaduais, não existe um método. Então, é tudo meio assim, sabe, jogado. E às vezes é uma aula na semana. Não é verdade? A criança exatamente. que pegou aquilo ali, ela não vai... Às vezes ela não vai pegar naquele material de novo durante 7 dias. E aí já esquece, não é mesmo? Exatamente. E eu vou te falar assim, claro que eu não vou falar nomes, mas a gente dá aula para professores do ensino público. Mesmo? Então teve professor que começou com a gente no nível 1, mas que ele já é professor de inglês do nível público. Então... Você sabe assim, o que tá passando, se ele não tem isso. Pelo menos esse professor ainda tá, né, se desenvolvendo, mas a maioria nem se desenvolve. Então ele não tem o inglês para ele, mas ele tá ensinando. Isso vai fazer com que a criança cresça ali frustrada, com raiva da língua, que não vai conseguir motivar ela. Então você vai desmotivá-la, né? E é o que aconteceu comigo quando eu era criança, né? Eu tive uma professora que não sabia e ensinava. Então isso desmotiva, né? Faz com que a gente crie bloqueios. Então, essa ideia do CCAA nas escolas é a gente mudar essa chave.
levar nosso treinamento, nossa mão de obra para dentro da escola, para as crianças saírem lá motivadas para estudar. Eu acho que deveria. Na verdade, assim, eu amo política. Eu acho que se eu fosse aí um dos governantes, eu acho que a minha prioridade seria educação. E eu acho que o inglês, ele tem que ser matéria obrigatória na escola, como português, matemática. Inclusive, tem matéria que eu acho que nem é essencial, que poderia ser ser retirada da grade curricular e aumentar, né, o inglês ali. E assim, o inglês realmente eficaz, que você falaria todos os dias, que você teria aula diária, né? Por quê? Porque a criança, como vocês falaram, se ela começar desde pequena ali, quando ela chegar na adolescência, ela é fluente. Sim. Não é verdade? Sem o pai ter que pelejar, sem, né, ter que forçar, sem nada. Então, gente, pra minha casa, isso aí é primordial. Graças a Deus que eu já sou amiga dos dois, né? Porque eu preciso você precisa do desconto. Fala eu já quero ver lá. Então, eu ia perguntar por que ela até hoje não está. Não está. Muito bem, viu? E a Manuela é um raio, viu? Aí, ó. Vai aprender rapidinho, né? Olha, Verônica, eu quero agradecer a sua participação aqui. Maravilhosa. Que esse olhão que dá uma raiva na gente. Daqui eu tô aqui, falei, danada. Por que eu não nasci assim? Não é desse jeito? Vai ser maravilhosa. Eu espero que você volte aqui para contar mais pra gente. E outra coisa, quero convidar você e o Leandro para quê? Para vocês virem falar aqui na outra oportunidade, realmente das palavras, pra gente falar um bate-volta. O que significa isso? O que é aquilo? Como é que eu pronuncio isso, né? Dá dica pro pessoal aí pra ver tanto que a gente não tem conhecimento. Pode ser? Claro, nossa, a hora que vocês quiserem. Foi um prazer. Gente, eu falo muito, né? Essa é ótima. E eu quero agradecer também que eu falei pro Leandro Trazelli, eu gostei muito de conhecer a Xará. Gente, foi um prazer, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Leandro, um prazer te receber aqui. Da outra oportunidade eu não estava, né? Mas eu espero que vocês voltem e a gente faça esse tira-teima aí, rapidinho. Vamos sim. Pode ser? Claro. Muito obrigado, pessoal. Eu só 2 segundinhos aqui para dar um abraço especial para nossa supervisora lá de EDEA, Adriele, porque é nosso braço direito e ela tá trabalhando muito, eu preciso. A gente reconhece muito ela, então verdade. Adriele, beijo. Adriele, um beijo para você também. Deixe as redes sociais, telefone, endereço. Isso. Rio Verde. Ótimo, perfeito, muito bom. Bom, nossas redes sociais @CCAA Rio Verde, @CCAA Goiânia Centro, @CCAA EDEA. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, todas as redes aí. O nosso endereço aqui de Rio Verde é Rua Major Oscar Campos 465, ali atrás do Reis. Centro não tem erro não de jeito nenhum, né? Nas redes sociais, por exemplo, eu quero contactar vocês pelas redes sociais, eu posso fazer isso? Claro! Posso chamar, vocês me passam tudo. Se quero fazer uma aula teste, ou meus meninos, pode também? Na hora. Olha aí, gente, CCAA Rio Verde, vá falar com Leandro ou com a Verônica, vocês vão adorar. Um beijo pra vocês, até mais. Beijo, galera!